Bolsonaro, que prestou depoimento hoje à tarde à Polícia Federal sobre suposta fraude na carteira de vacinação. Cláudio Dantas teve acesso, né, Dantas, ao depoimento concedido hoje à tarde por Bolsonaro, é isso? Exatamente, Brown, a gente teve acesso aqui à íntegra do depoimento de Jair Bolsonaro, está em linha com o que havíamos noticiado e antecipado sobre a sua estratégia de defesa, mas eu acho que a gente pode aqui repassar alguns pontos principais, né? Ele no início do depoimento aqui, ele é indagado, se conhece os investigados, aqueles que atuam lá na Baixada Fluminense, lá em Duque de Caxias, que colocaram de fato a mão na massa aí, alterando registros de vacinação de assessores do ex-presidente e dele também. Ele disse que nunca viu, não conhece, apenas o deputado federal, o Gutenberg Reis, que é irmão, né, do prefeito, né, de Duque de Caxias, e que também esteve com ele em apenas situações aí de eventos políticos, encontros fortuitos. Foi questionado se tinha conhecimento da inserção ilegal de dados, negou também esse conhecimento. Foi questionado sobre conversas do Mauro Cid com o Ailton, né? Aquele ex-militar que também atuou aí, que fez essa ponte entre os assessores, o grupo que assessorava o presidente e o grupo operador lá de Duque de Caxias. O Ailton fez essa ponte entre os dois grupos. Ele também disse desconhecer o conteúdo dessas indagações. Foram praticamente 60 questionamentos, tá? Então o presidente, ele, ao longo desses questionamentos, ele negou qualquer envolvimento, qualquer conhecimento em relação a isso. Não foi apresentada, não foi questionado sobre nenhuma prova que comprovasse, né, ou que fizesse um contraponto à sua afirmação. E, na verdade, a gente tem de lembrar que o delegado, no seu relatório do inquérito, disse que ele tinha convicção de que o presidente da República, o ex-presidente da República, sabia de tudo. Então, a gente está diante, mais uma vez, aí, de uma situação em que há uma acusação, há uma ilação, mas aquilo que precisa existir, que é a prova, ela não é colocada sobre a mesa. É isso, Pavinato, muito frágil a acusação que pesa contra Bolsonaro? A acusação, antes disso, a acusação, ela não é frágil porque isso é uma investigação. Então ele é um suspeito, ele não está sendo acusado de nada. É bom que se deixe claro. Mas antes disso, é melhor que se esclareça mais uma vez. Ele se tornou suspeito com base em uma prova obtida por meio ilícito, que é a quebra da intimidade, que tanto pela Constituição, tanto pelo Código Civil Brasileiro, quanto também pela Lei Geral de Proteção de Dados, que classifica qualquer dado relativo à saúde como um dado sensível que não pode vir a público, e a CGU, em parceria com o Ministério da Saúde, sob o comando de Luiz Inácio Lula da Silva, violaram o direito constitucional, o direito da personalidade incerto no Código Civil Brasileiro, e também quebraram o direito ao sigilo do dado sensível à saúde previsto na Lei Geral de Proteção de Dados do presidente Jair Bolsonaro e da sua família. Logo, se essa suspeita nasce de uma prova obtida por meio ilícito, e porque é obtida por meio ilícito, ela é ilícita, ela não deveria levar a lugar nenhum. Não deveria levar a suspeita, não deveria levar a inquérito, não deveria levar o Jair Bolsonaro a prestar esclarecimentos na Polícia Federal. E muito me espanta que a Polícia Federal ela esteja perdendo todo esse tempo investigando esta questão que nasce eivada de nulidade, ou seja, não presta juridicamente, é imprestável, não pode valer, não poderia sequer existir. Quem deveria estar prestando depoimento na Polícia Federal são
os responsáveis pela Controladoria Geral da União e os responsáveis pelo Ministério da Saúde, que levaram a cabo a quebra de um direito personalíssimo, constitucional, fundamental, que é a inviolabilidade da intimidade. Agora, ao mesmo tempo que a Polícia Federal leva adiante um inquérito baseado numa prova ilícita, porque obtida por meio ilícito, ela deixa de levar adiante um processo que foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal, que é o processo que levou à condenação anulada pelo STF do atual presidente Lula, porque se trata de uma investigação que envolve bens de uma empresa, de uma sociedade de economia mista, que é do governo federal também, que é a Petrobras. A Polícia Federal deveria estar agora debruçada em rever esta investigação, para que fosse apresentada talvez uma nova denúncia agora a cargo do Procurador-Geral da República, porque o presidente goza agora do foro privilegiado por prerrogativa de função. Então é muito estranho. É muito estranho porque uma Polícia Federal que se diz um órgão de Estado e não de governo, ao invés de estar investigando para fazer um relatório bonito de um caso de corrupção séria, que levou muita gente à miséria nesse país e muita gente a fortunas incalculáveis, está perdendo tempo com um inquérito que nasce eivado de nulidade, porque nasceu da quebra de um direito fundamental da inviolabilidade da intimidade. Agora, Zé, como é que fica no meio disso tudo a situação daquelas 6 pessoas que foram presas no âmbito dessa operação deflagrada pela Polícia Federal? Entre os presos, o ex-ajudante de ordem do ex-presidente Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid. Será que agora, a partir desse depoimento, a situação deles pode mudar, Zé? Pois é, exatamente. Estas ações aí, elas têm claramente exageros, é o que o Pavinato falou. Juridicamente, no jargão jurídico, é aquela história a fruta de uma árvore podre é uma fruta podre, ou seja, imprestável. E eu fico admirado que muita gente, muitos políticos, a gente vê no Congresso Nacional, admitem esses excessos na investigação. O argumento deles, é só por enquanto. Não é por enquanto. Não há retrocessos em processos assim, e este é o grande perigo. A gente vê que uma investigação que seria banal, tem que investigar. Quando há crime, eu acho um crime grave, qualquer crime de falsificação de documentos, porque isso tira a credibilidade do sistema. Tem que ser investigado, mas chegar, prender, fazer uma operação e buscar dinheiro, né, que as pessoas guardam em casa, se não tiver declarado, está ilegal. Mas a investigação nesse peso é que é muito estranho. E manter pessoas presas que não oferecem risco à sociedade, que não oferecem risco à investigação, é outro fator muito grave. Então, toda essa investigação é uma árvore carregada de frutos podres mesmo. Você acha que está faltando uma reação mais forte, Mota? Antes de passar, Mota, o Dantas acho que está chamando. Pois não, Dantas? Ô, Brown, enquanto vocês estão comentando, eu estou aqui debulhando todo esse depoimento, um depoimento longo. Então, tem uma segunda parte aqui, alguns itens que eu acho relevante até para qualificar o nosso debate. O Jair Bolsonaro foi questionado sobre ter entrado com a filha, né, nos Estados Unidos não vacinada. E ele reiterou que ela foi e entrou e se declarou não vacinada. Então, ela não utilizou certificado algum de vacinação. Ela que não poderia ser vacinada por causa de comorbidades, entrou, viajou com ele, foi aos Estados Unidos e assim como ele, ambos entraram nos Estados Unidos se declarando não vacinados. Então não há, mais uma vez, não houve o uso desse documento adulterado. Então, o que fragiliza mais ainda essa hipótese. Ele também foi questionado sobre a opinião dele sobre o Mauro Cid, em tese ter coordenado, né, esse esquema aí de fraudes envolvendo certificados de vacinação de assessores e familiares. Ele disse não acreditar que o Mauro Cid tenha coordenado nada disso. Então está aí dando
fazendo um gesto de confiança para aquele que foi seu ajudante de ordem durante todo o mandato, alguém que tinha justamente essa relação, né, ali muito próxima, muito íntima, que participava de conversas íntimas, que cumpria missões da família, né, para resolver questões da família. E aí deixa eu abrir um parêntese aqui. Parece que, eu não sei se as pessoas, se a imprensa no geral, se eles ignoram a função de um ajudante de ordens. Um ajudante de ordem de um presidente da República, ele tem como função fazer essas coisinhas, essas tarefas, pequenas tarefas. É um militar justamente, né, porque ele precisa ter ali um certo rigor no cumprimento dessas tarefas, porque tudo que envolve a presidência da República é um tema de segurança nacional. E isso significa que estão entre as atribuições do ajudante de ordem fazer esse tipo de coisa, pagamento, né? Levar filho na escola, fazer a feira. Essas coisas estão ali. Por quê? Porque a família presidencial, enquanto ela está ocupando a presidência da República, enquanto há o presidente e os seus familiares, eles têm essa prerrogativa. Não pode ter depois que sai, naturalmente, mas enquanto estão lá, tem essa prerrogativa. Se você pode concordar ou não com isso, se você não concorda, então brigue para que isso mude. Eu não concordo com uma porção de coisa, inclusive com o fato de termos que bancar assessores para ex-presidentes. E temos aqui que bancar, inclusive, assessores para presidentes que foram empichados, o que, naturalmente, não faz o menor sentido. Mas voltando aqui à questão da documentação. Ele foi questionado também sobre as conversas em que o Ailton manda para o CID apreciações dele em relação à organização de protestos, né, de manifestações em frente aos quartéis, justamente contra ministros, contra resultado de urna, e essas declarações, inclusive, já foram vazadas à imprensa. Ele é questionado sobre essas comunicações, e ele diz o seguinte, que ele nunca orientou, nunca participou, nem orientou qualquer ato de insurreição ou subversão contra o Estado democrático de direito, tá? E desconheceu qualquer tipo de orientação que o seu ajudante de ordens tenha passado. Então, mais essas informações, naturalmente aqui estamos fazendo um relato daquilo que foi questionado pela PF e respondido pelo ex-presidente nesse depoimento agora à tarde na Polícia Federal. Pois não, Pavê.